Lá venha ver, tá na hora do JTT. Bom dia a todos, todas e todes. Eu sou Amy Pandolfo, apresentando o JTT nesta quarta-feira, aqui na nossa Manhã com Dignidade. Hoje, dia 14 de maio de 2025, nós vamos falar sobre o INSS, as fraudes do INSS. Enquanto o nosso entrevistado não chega, mas ele já esteve aqui, logo, logo ele está retornando para a nossa entrevista. Eu vou passar para vocês um comunicado que o governo lançou ontem ainda, lançou na tarde de ontem, trazendo as informações sobre quem sofreu, quem teve descontos feitos sem a sua autorização, que estarão recebendo, então, comunicados no seu aplicativo do INSS. Atenção para golpes, tá? Porque isso, a gente sabe que os golpistas estão aí esperando qualquer oportunidade, qualquer ideia que surgir à sua mente. Então, vamos ver qual foi o comunicado que o governo federal trouxe ontem em relação ao INSS. Pensionista que teve desconto indevido no seu benefício, presta atenção. Você não vai ficar no prejuízo. O que você precisa saber agora é que 1. Hoje começam a chegar notificações no aplicativo Meu INSS. Este aviso é para você saber que é um dos beneficiários que teve desconto de associações no contra-cheque. 2. A partir de amanhã, quarta-feira, você vai poder conferir quais associações descontaram e informar, pelo aplicativo Meu INSS, se autorizou ou não o desconto. 3. Depois disso, as associações vão ter 15 dias para comprovar essa autorização ou devolver o dinheiro. Continue acompanhando os canais oficiais do governo federal para saber os próximos passos. E cuidado com golpes. Não clique em links, nem responda mensagens de WhatsApp ou e-mail. A comunicação oficial é só pelo aplicativo Meu INSS ou pelo telefone 135, Brasil, União e Reconstrução. Meu microfone está silenciado. É isso aí, a gente precisa estar ligados aos golpes, às tentativas de golpes e atenção, porque gente, ninguém vai mandar mensagem, SMS, WhatsApp, fazer ligações. Você não precisa de advogados para fazer para ser restituído pelos valores indevidos que foram retirados de ti. Então, a gente precisa ficar bastante atentas a qualquer tentativas de golpes. Então, como disse ali, como informou o governo federal, a gente precisa estar atentos, precisamos estar atentos e atentas. Inclusive, eu vou trazer aqui um comunicado do governo federal, que está lá no site, né? No site oficial do governo. Serviços para pedir reembolso de descontos indevidos estará disponíveis pelos canais de atendimento do INSS a partir da próxima quarta, dia 14. Então, a partir de hoje, né? E já na próxima terça, ontem, então, os beneficiários que tiveram valores descontados sem autorização em seus contra-cheques serão informados do direito ao ressarcimento. Os aposentados, pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, que tiveram descontos associados em seus contra-cheques, começarão a ser notificados a partir da próxima terça-feira, dia 13, por meio do aplicativo Meu INSS. A informação foi anunciada hoje, 8, né, no caso, então, essa semana, pelo presidente do INSS, Gilberto Valer, durante a entrevista coletiva que contou com a participação também da AGU, a Advocacia Geral da União, a CGU, a Controladoria Geral da União, e do Ministério da Previdência Social. Agora sim, nosso convidado está aqui. Vou só pedir para ele ligar a sua câmera, que eu já vou colocar ele aqui para a gente
poder conversar. Mas deixa eu explicar para vocês, então. O esquema de fraudes do INSS, que desviou bilhões de aposentados, de aposentadorias, no caso, teve origem no governo Bolsonaro ainda, gente, lá em 2019, mas foi descoberto após investigações da Controladoria Geral da União, a CGU, e da Polícia Federal, agora no governo Lula. Mas vocês sabem, né? Os setores bolsonaristas tentam distorcer os fatos, culpando a atual gestão pelo crime que eles mesmos não investigaram. O esquema, que envolve entidades sindicais e associações, levantou dúvidas sobre a fiscalização e a segurança dos dados dos aposentados. Para entender os impactos desse caso e o que pode ser feito para proteger os trabalhadores e trabalhadoras, a gente vai conversar agora com o Luciano Veras, ou Veraz, depois ele vai me corrigir, que é analista de seguro social, diretor do Sindprev Santa Catarina e do FENASPES. Bom dia, Luciano, seja muito bem-vindo ao JTT aqui na nossa Manhã com Dignidade. Bom dia a todos que nos ouvem, que nos acompanham. Bom dia, Emi. Bom dia a todos do Zacato, né? É sempre um prazer, tomando meu café aqui, junto com vocês e junto com todo mundo. É terrível, né, Emi? Na verdade, isso tem um histórico que eu acho que é bom resgatar. Isso não vem por acaso, não acontece por acaso, né? Sucessivamente, os governos têm desmantelado a estrutura da política de previdência social. Uns mais, outros menos. Menos contratos, menos concursos, menos pessoas atendendo, né? Essa engenharia toda se formou lá atrás e foi denunciada, inclusive, pelas entidades, como o Sindprev, aqui em Santa Catarina, o sindicato que representa os servidores federais do INSS, Saúde, Anvisa, enfim, a federação. No governo de transição, mal o Bolsonaro tinha deixado a cadeira ainda estava quentinha, não tinha nem esfriado, Lula nem tinha ainda tomado posse, nossa federação, junto com todos nós, procurou o governo de transição com um dossiê gigantesco sobre vários problemas que tinham o INSS, né? Incluindo essas questões como acordo de cooperação técnica. À época, na verdade, acordo de cooperação técnica nós já denunciávamos porque é uma maneira de enfraquecer a instituição. Você começa a repassar para terceiros, né, questões, funções, atribuições que tem que ter um controle e direto, vamos dizer assim, dos servidores, daqueles que executam essa política, que são servidores públicos, né? Enfim, então nós começamos já dali, né? E vamos lembrar aqui, lembra quando o Bolsonaro começou a colocar militares dentro do INSS, né? Ele mudou, exatamente, ele mudou a lei da nossa carreira, porque nós tínhamos atribuições exclusivas para desempenhar aqueles papéis, né, de atender o público. Ele mudou a lei para permitir que outros de fora, que não sejam da carreira, pudessem estar na agência do INSS ou fazendo, né, desde análise de processo até qualquer outra coisa, desempenhando esse papel que é do servidor do INSS. Entrou os militares e ali foi mais ou menos assim, vamos dizer, o abrir da porteira. Dali em diante a coisa começou a degringolar de uma maneira, né? E aí nós não podemos isentar também certas pessoas que estiveram aí na gestão no governo Lula, porque nós, como trabalhadores, avisamos o governo Lula que havia algo de muito errado nessa gestão do INSS. E isso foi se acumulando. Claro que aí houve investigação e tal, mas nós já temos dito há muito tempo que isso poderia acontecer. No momento que você enfraquece a política, retira atribuições dos servidores, repassa responsabilidade para ter acesso ao seu benefício ao segurado, porque é isso que foi feito, você está dizendo, lá de trás, eles mudaram o modelo, né, de atendimento, e nós estamos vendo hoje uma exclusão completa do nosso povo das agências do INSS. Se você, Emi, ou quem está nos ouvindo aí vai entender o que eu estou falando, precisar do INSS hoje, você vai ter que passar por uma via crucis digital, junto ao meu INSS, para poder ter acesso a um direito, às vezes você nem vai chegar numa agência, entende? Então você excluiu o segurado, colocou esse monte de responsabilidade nas costas dele,
não é mais minha responsabilidade, você não vai me procurar, conversar comigo no balcão, perguntar o que você precisa, eu vou poder lhe dizer, inclusive se você sair com uma negativa, você vai sair com uma negativa sabendo exatamente por que você não tem direito a isso, aquilo, aquele outro, ou o que você poderia me trazer para ter direito a isso, aquilo, aquele outro. Hoje o segurado não sabe o que tem, quando tem, ele não sabe onde está o processo dele, não sabe se está deferido, indeferido, para onde foi, não sabe nada. E o que acontece? Ele vai procurar alguém, um terceiro, geralmente o advogado, não é minha crítica aqui ao profissional de direito, não, né? Mas ele vai procurar um atravessador qualquer, alguém que, mesmo não tendo direito, não sendo advogado, vai tentar resolver o problema dele, vai tentar, inclusive, criar uma senha, vai criar para que ele possa entrar no INSS, vai dar algum tipo de suporte para que ele entenda como conseguir acesso ao seu direito. Quando você faz isso, quando você desmonta uma política que tem pessoas ali qualificadas para tocar, você abre as portas para fraude, para corrupção, porque você repassa a terceiros aquilo que o governo, o Estado brasileiro deveria estar feito, com qualidade e de maneira gratuita, o que não vem acontecendo não vem acontecendo hoje, né, Amy? Luciana, eu vou até trazer um exemplo que aconteceu com o meu pai. O meu pai, ele veio até falar comigo, dizendo que, porque um advogado, meu advogado entrou em contato comigo, dizendo que eu estava recebendo descontos indevidos, não sei o que, de sindicato, não sei o que. E eu, né, falei para meu pai, pai, vai lá, veja com o sindicato que você está afiliado, veja se tem algum benefício por você estar afiliado a eles, né? Mas espera, calma, não veja, não vai na onda do que o advogado está falando ainda, mas se informe bem, né? No fim das contas, ele estava na razão, né, de estar sendo indevidamente descontado. Mas aí o que aconteceu? A minha irmã sentou com ele e foi no meu INSS dele, no aplicativo dele, e conseguiu tirar essa filiação indevida que ele estava com esse sindicato, com essa entidade. E o advogado dele chamou ele para perguntar: tu vai querer que eu faça para ti? Meu pai disse: não, a minha filha já fez. E o advogado xingou um monte, ele dizendo que não, porque tua filha não deveria ter feito, não sei o quê. Então, é um exemplo bem específico, né, sobre isso que tu trouxe, porque, sim, os advogados, eles visam também o lucro, né? Os advogados e advogadas, eles visam também o lucro. E se nós temos uma entidade que está ali, que tem trabalhadores e trabalhadoras para dar esse auxílio e para ajudar, por que não usar dela, né? Então, agora tu trouxe mais cedo uma informação que o Sindiprévis e o FENASPES também já tinham feito essa denúncia, então, no governo de transição. Como é que foi isso, Luciano? Antes tinha sido tentado ser feito, claro, governo Bolsonaro, né? Muito difícil, mas conta um pouco traz um pouquinho dessa linha do tempo ali do que foi feito pelo Sindiprévis e pelo FENASPES. Toda vez que muda governo, assim como toda vez que muda um presidente do INSS, um ministro, nós das entidades procuramos uma audiência para conversar com ele, nos apresentar: olha, nós estamos aqui para melhorar a estrutura, não para piorar a estrutura. Nós somos pessoas qualificadas, nós estamos aqui para cumprir nosso dever. E eu falo aqui pelos meus colegas do INSS, são pessoas altamente qualificadas, gabaritadas, mas que estão impedidas, impedidas de fazer atendimento. Hoje, se você for direto numa agência do INSS, dizendo: eu preciso só desse documento aqui para dar entrada na escola do meu filho, sei lá, um papel que diga quanto ele recebe, um histórico de créditos, qualquer coisa, tá? Vou dar um exemplo genérico aqui. Eu sou impedido sob pena de PAD, então um processo administrativo disciplinar que pode me demitir, porque eles têm que dar entrada, eles têm que pedir isso no meu INSS, receber digitalmente, ou, no limite, porque eles vão jogando, né? O meu INSS é um modelo de atendimento, um modelo de estrutura do INSS que foi criado, no limite, fazer com que ele chegue depois dessa via cruz que eu falei, lá na agência do INSS, para ver se a gente consegue, então, dar isso para ele. Se ele, por acaso, agendar ou pedir algo errado, não é exatamente aquilo que ele queria, mas foi no menu ali, ele clicou aquilo porque achou que era aquilo, né? Eu sou impedido de ajudá-lo. Muitos servidores nossos estão arriscando o pescoço, porque tem pena do segurado que vai lá, e eles vão lá e dão um jeitinho e entregam assim mesmo.
mas sob pena, inclusive, de sofrer um processo administrativo que possa levar a uma demissão, possa levar a uma repreensão, um desconto de salário, né? Então, veja você que isso vem lá de trás, lá de Temer, depois foi aprimorado por Bolsonaro, potencializado, inclusive, nesse governo, que não reverteu isso, que deveria ter revertido, inclusive por causa dos nossos avisos, nossas advertências, infelizmente. E vamos falar aqui sobre advogado, a gente não está criticando a profissão do advogado, o profissional do advogado. Aliás, ele entra no vácuo, ele entra no vazio que a política governamental deixou. Não só ele, várias pessoas que não sequer formação em direito tentam explorando. Por isso, e é bom que se diga, acho que no caso do teu pai deve ter sido alguma associação de aposentados, ou de ex-comerciários, ou ex-alguma coisa, né? Porque o servidor do regime geral, assim que ele sai da sua atividade e se aposenta, ele perde a filiação sindical, diferente do servidor público, por exemplo, que continua afiliado, pode continuar afiliado a um sindicato, né? Enfim, e tal. Geralmente, 90 e poucos % desses casos aí que nós estamos vendo, são de associações criadas para isso, mas que tiveram alguém dentro da estrutura do INSS que assinaram um termo, que deram o aval. E veja você, pelas investigações, né, isso vem de tempo, vamos recuperar essa linha do tempo que tu falou, né? As investigações mostram que grande parte dessas, mais de 70% dessas associações, elas não estão com os documentos do INSS, ou não têm, ou estão completos, são incompletos, né? O servidor do INSS, como eu te falei, ele vive com uma espada na cabeça. Nós que atendemos, nós temos que analisar o processo por processo, que temos aí 2 milhões de processos represados hoje. Se nós errarmos, se nós não cumprirmos a nossa meta, que nós temos meta de produtividade, aquela coisa da jornada, eu trabalhar tantas horas fazendo meu servicinho aqui para casa, acabou. Agora eu trabalho em casa, eu trabalho no INSS, eu trabalho quando eu posso, do jeito que eu posso, para poder cumprir minha meta, inclusive de madrugada, que é o que muitos dos nossos colegas estão fazendo para tentar baixar essa linha. Veja, assim, o esforço que nós estamos fazendo para dar conta. Agora, se eu erro, não é considerado um erro, é considerado praticamente fraude. Os órgãos de controle estão em cima de nós, servidores do INSS, de uma maneira, Polícia Federal, Corregedoria, Ministério Público Federal, um troço assim, indescritível, a pressão e o assédio que nós sofremos para não errar, para analisar isso com precisão, porque é a vida, e está certo, é a vida, né? Mas se nós erramos, nós estamos com todas as armas do Estado apontadas para nós. Agora, lá em cima, na gestão, dessa gestão, da outra gestão, dos outros governos, os caras aceitam que associações façam convênios e descontem da folha do aposentado, do INSS, que é nós que controlamos essa folha, né? Sem os documentos que provam que a associação é legítima, que as pessoas estão realmente se associando, que a assinatura é legítima dessa pessoa, que é um desejo pessoal meu, que o INSS possa retirar do meu contra-cheque para essa associação, porque essa associação me defende, essa associação faz festa comigo no final de ano, essa associação, enfim, seja lá o que for. Então, veja, lá em cima, zero controle, as coisas correm assim, com contato com o lobista, contato com o Congresso, todo mundo ganhando o seu, e aqui embaixo nós, servidores, sofrendo uma pressão gigantesca para não ter o mínimo erro, poder atender bem a nossa população dessa maneira limitada. Nós éramos 40 mil, é bom que todos sabem, nós éramos 40 mil servidores para atender o Brasil todo, nós temos uma capilaridade gigantesca no INSS. O INSS, hoje, é o maior distribuidor de renda da América Latina. Segundo maior distribuidor de renda do mundo. Hoje nós somos 18 mil para cuidar desse povo. 18, e não podemos nem fazer aquilo que a gente foi contratado para fazer, porque o modelo que eles bolaram, que facilita essas fraudes, a corrupção e tudo mais, está aí dizendo que a gente não pode. Então, veja você, né? 40 mil euros, somos 18. INSS com esse modelo de atendimento. E aí, você acha que não tem gente interessada em botar um pouco a mão nessa botija? Somos a segunda maior rúbrica do orçamento, só perdemos da dívida pública, né? A funesta, perversa dívida pública que subtrai, sequestra recursos públicos aí, e é um sistema feito para isso, nós vamos discutir agora. Depois disso, minha querida, é só Previdência Social, a segunda maior rúbrica, é muito recurso, é muito dinheiro, tem muita gente bolando esquema agora, já para começar amanhã, né? Tentando retirar dinheiro de aposentado do governo a partir dos fundos previdenciários. Essa política é tão importante para todo brasileiro, e quem é que está sendo penalizado? O mais vulnerável. Enquanto isso, os cabeças estão lá ganhando milhões. Tu vê a direita golpista adora se aproveitar de qualquer situação. Eles criam
eles fazem os crimes, eles cometem os crimes, e aí depois, quando é descoberto, eles culpam a esquerda e eles jogam que foi a esquerda, principalmente os sindicatos, né, Luciano, que são tão atacados, eles já... Para tu ver, eu pensei nisso agora, você explicando, são associações, né? O meu pai recebeu o aviso do advogado dizendo que era sindicatos. Não, porque o sindicato está tirando teu dinheiro. Nanana. Por isso que quando ele me falou, eu pensei, pai, primeiro vai lá no sindicato e veja, porque o sindicato tem benefícios, né? Tem associações, enfim, tem descontos. Ele eu fazia a defesa dele, para não deixar que esse tipo de coisa aconteça, todo um canal jurídico, né, uma equipe lá para isso e tal, né, enfim, nós, eu vou dar só um exemplo aqui, nós, já que tu falou do sindicato do teu pai, ou associação, no caso, nós que somos nós que somos um sindicato de servidores públicos, que não temos nada a ver com todo esse rolo que está aí, já tem gente do serviço público, filiada a nós, que está ligando para se desfiliar, porque tem medo que tenha sido envolvida nesse rolo, tem desconto indevido, não tem nada a ver, não existe como ter isso, mas veja que nós já estamos sendo enfraquecidos, inclusive com atos de terceiro e tal, que prejudicam como toda a população, prejudicam o servidor, a imagem do servidor do INSS está novamente manchada, isso é ótimo para a extrema-direita, é ótimo para a direita que o INSS venha com essa aura de que não funciona, é ineficiente, é fraudulento, todo mundo lá rouba, é uma coisa que não funciona, porque o sistema de capitalização e uma reforma da Previdência ainda mais dura, né, está aí no horizonte. Assim que o cenário político e econômico, como agora, por exemplo, essas críticas, se tornarem melhores, volta a vir de novo essa questão de privatizar a Previdência, volta a vir a questão de botar a capitalização, que aí é o segurado e o banco. Ele vai pagar por mês e quando se aposentar ele vai saber se vai ter ou não como sobreviver com aquilo que ele economizou junto ao banco. Não tem mais uma política de seguro social, né, uma política pública forte, robusta e tal, mas que infelizmente governo após governo parece que eles não querem investir nisso, né? Assim como não estão investindo na saúde, enfim, começam a ficar presos a essa política de teto de gastos, a política, né? E nós temos que, o nosso papel, eu acho que o papel do desacato, o papel dos sindicatos é cobrar, seja governo de direita ou esquerda, nós sabemos muito bem o que essa direita fez, desmantelou muitas políticas públicas, né? Mas seja cobrar para que isso retome, que nós tenhamos força novamente, né? Saúde, educação, previdência, tenha gente lá trabalhando, tenha concurso público, tenha investimento maciço, né? Para melhorar sistemas de controle, sistemas de defesa, inclusive, recentemente descobriram um tal do chupa-cabra, um monte de pendrive e coisas ligadas no sistema do INSS dentro das agências. Alguém de limpeza, alguém contratado para ir lá e ligar no servidor do INSS que roubava dados do INSS, permitia acesso remoto por fora. Então veja que sempre tem um esqueminha, muitas vezes a grande mídia não divulga, ou não dá tanta notícia assim, mas sempre tem alguém tentando tirar uma lasca, aí, um pedaço, né, desse recurso do INSS. Então é preciso investimento, é preciso botar servidor lá, é preciso que a gente possa voltar a atender o nosso segurado e dizer, o que tu precisa? Fala para mim, já deu teu tempo de aposentadoria? Não, eu tô doente, vamos ver aqui, deixa eu ver a tua documentação aqui. Olha, tá tudo certo, só precisa amanhã, tu me traz isso aqui semana que vem já tá na tua conta lá, fica descansada, vai te curar, né, e tal, depois tu volta a trabalhar, vamos controlar aqui para ver se tá tudo certo, qualquer dúvida a gente está à disposição. É preciso que a gente volte não só a fazer tudo. Movimento humanizado, né, Luciano? Exato, não, mas essa coisa digital, eu não estou dizendo que não deve ser feito, aliás, facilita. Exato, não tem como voltar atrás, as ferramentas estão aí para nos ajudar e ajudar a nossa população, mas a maneira como foi feito, veja qual é o público do INSS, o público vulnerável. Você acha que a grande maioria das pessoas aposentadas, e a grande maioria das nossos benefícios de aposentadoria é de salário mínimo? Acho que vai ter acesso, vai conseguir entender o meu INSS, muito menos ter acesso quando a gente tem muitos analfabetos digitais, locais em muitas localidades que nem sequer a internet tem. Quer dizer, é preciso pensar numa política pública para o povo, né? E nós aqui, como servidores, estamos aqui para servir o povo. Isso quer dizer servidor, servir a nossa população. Queremos fazer isso, desde que nos seja permitido. Enquanto isso não acontece, enquanto não vem servidor para nos ajudar, enquanto nós não estamos à frente dessas políticas, está aí a porta aberta para que outros de fora, como o Careca do INSS, como todos os atravessadores, presidentes das associações, façam seus esquemas e achem alguém lá na cúpula que esteja disposto
E eu não estou dizendo que sempre, não, tem gente muito boa também, trabalhando em todas as áreas do INSS, mas ache alguém lá na cúpula que seja disposto a entrar no esquema. Aí, pronto, todo mundo é prejudicado, e tá aí a imagem que hoje tem o INSS, que favorece muito também essas políticas de privatização, de fim de serviço, o serviço público não presta mesmo, tá tudo errado, vamos botar tudo na mão de empresa, que a gente sabe quem gosta muito dessa conversa, né? Essa digitalização é bem complexa, porque até quando a minha mãe se aposentou, eu mesma que tive que ir atrás e fazer as coisas por ela, e eu mesma assim apanhava assim, para entender o que precisa, qual é o documento, e fazer o cadastro, tudo no meu INSS. E a minha mãe mesmo falava, claro, era 2020, era pandemia, né? Bem no auge da pandemia, então eu falava, né? Não, é melhor que não tenha, mas não estamos mais em pandemia, e esse atendimento humanizado, esse servir a população, né? Porque é aquilo, não é uma questão de ignorância, de não saberem mexer na tecnologia, é uma questão de, gente, a minha mãe um dia até chorando para mim, falando, eu sou muito burra. Eu falei, mãe, tu não é burra, pega meus sobrinhos aqui, eles entendem muito mais do que eu, eles cresceram com a tecnologia, eu fui descobrindo a tecnologia, eu ainda era jovem, então quando a gente é jovem, a gente aprende mais fácil as coisas, né? Depois que a gente vai tendo mais idade, é mais difícil tu aprender uma coisa nova. Então, não é ignorância, e tem que ser pensado nisso, né? Tem que ser pensado nesses aposentados, aposentadas que não têm essa noção de tecnologia e aí precisam de um atendimento humanizado, de um atendimento de um servidor como você, que está ali para explicar, para que a pessoa não caia em golpes, né? E aí abre espaço, como tu disse, para golpistas, para agora ali esses pendrives que tu trouxe ali, tudo coletando dados para quê? Para ir lá ligar para o aposentado e dizer, você tem tanto para receber do INSS porque tu foi descontado, só faz um Pix aqui em tal lugar de tanto valor, e aí é mais um roubo que fazem com os aposentados. Então, é muito necessário esse atendimento humanizado, né, Luciano? E tu trouxe também a questão do Bolsonaro de ter tentado colocar os militares, né? Eles fazem isso com tudo, né? Aqui em Santa Catarina mesmo a gente vê Jorginho Melo colocando militares em escolas. Aqui eu sou de Chapecó, e aqui em Chapecó mesmo a gente teve, na semana passada, denúncias de uma escola cívico-militar em que os policiais cometeram assédios com as alunas, assédios sexuais mesmo com alunas. Depois dessa denúncia, houve vários comentários, várias pessoas comentando, eu estudei nessa escola, você denuncia para a direção não faz nada, abafam o caso, não vão atrás de punir a pessoa, de investigar o caso. A gente está falando de assédio sexual com crianças e adolescentes em escola. Militar não tem noção do que é dar aula, não tem noção do que é lecionar, assim como um professor, uma professora não teria noção da segurança pública, de ir lá e combater o crime organizado. Não dá para misturar essas coisas, mas eles tentam, e eles pensam que os militares são super poderosos e entendem de tudo, de qualquer área, até mesmo da Previdência, né? Que eles também são muito beneficiados, né, Luciano? Nossa, eles é que causam todo o déficit, né, do regime próprio de previdência. Enfim, eles têm Bom, não vamos nem entrar aqui nessa questão, né, mas E esses militares que vieram para o INSS, via de regra, ficavam onde? Ficavam ali entregando uma senha. Quando ainda existia senha por ali, né, ficavam ali no balcão, e grande parte já de uma idade mais avançada, né, aposentados das Forças Armadas. Quando veio a pandemia, o que aconteceu? Tiveram que mandar todo mundo para casa antecipadamente, porque era um grupo de risco. Então, eles estavam ganhando do Estado brasileiro, os militares estavam ganhando salário, muitas vezes o triplo do que ganharia um servidor fazendo a mesma coisa, tá? E, no final das contas, nem trabalharam, porque foram para casa, era um grupo de risco, foram para casa antes. Depois nós conseguimos, inclusive, junto ao governo, fechar as agências por um período, até porque os servidores, nós começamos a virar um foco de multiplicação de Covid, porque se todo mundo ia, né, as pessoas iam para a agência, geralmente eram pessoas mais idosas, que tentavam acesso na agência ainda, né, e aí acabaram, enfim, no final das contas, os militares entraram e saíram, ganharam muito, não fizeram nada,
né? Mas atendeu ao desejo político do governo de plantão lá do Bolsonaro. E o próprio Ministério Público Federal depois disse, ó, corta isso aí, não pode isso aí, vocês não podem botar servidor de outro órgão, né? Ainda mais militares que são de outra força, outro, não é do executivo, né? Nem do executivo né? Do legislativo, é lá da outra camada da brincadeira, não pode, aí cortaram de vez, mas enquanto isso ficou 1, 2 anos aí, esse troço brincando aí, né, com os recursos públicos e para nada. Mas já abriu ali uma porteira, né, abriu uma porta ali para que outros pudessem já começar a criar caminhos, né, para desviar as funções do que era para ser feito aqui pelos servidores do INSS, e aí você vê aí onde estamos parando, né, é isso. Sim. Ô, Luciano, agora que iniciou esse processo de ressarcimento, né, dos beneficiários da Previdência, começou, né? Eu trouxe agora no início do programa o vídeo que o governo postou, né? O INSS publicou ontem, explicando que tudo vai ser pelo aplicativo do INSS. Não tem, então, a possibilidade do pensionista, do aposentado, ir até o INSS e pedir essa ajuda, então, para ver se ele foi descontado, se ele teve descontos indevidos, se ele vai ser ressarcido de alguma forma. Não tem como, é só pelo aplicativo. Em princípio, sim, tá, Amy? Não quer dizer que ele não possa tentar. Por que o modelo de atendimento hoje está da maneira como está, que nós já conversamos aqui? Porque ao invés de dizer assim, não, vamos priorizar um atendimento humanizado, vamos botar mais gente para analisar processo, assim as pessoas não ficam esperando 1 mês, 2 para ter o resultado, se vai se aposentar, se sai auxílio-doença. Tem muito servidor, muito trabalhador que está adoentado, né, Amy? E se afastou 15 dias, que é pago pela empresa, e depois é o Estado brasileiro que tem que pagar. Se ele ficar 1 mês, 2, né, enfim, doente, o atestado médico diz que ele tem que se afastar tanto tempo, é o Estado, a partir de 15 dias, que tem que dar. Mas muitos voltam a trabalhar doente. Por quê? Porque dá 1 mês e nada, dá 2 meses e nada, né? Ou às vezes está com uma crítica no sistema lá, porque agora o sistema, como a gente diz, tem a inteligência artificial também fazendo, né? Tem uma crítica lá pendente que alguém tem que fazer, aí um servidor tem que ver, né? Tem que olhar entre tudo que está pendente lá e dizer assim, tem uma crítica aqui, está parado esse processo dele de auxílio-doença. Vamos tirar a crítica aqui, que é a data de início da doença, ou a data enfim, alguma coisa ali que criticou o sistema, ele parou, né? Então vamos tirar essa crítica aqui para que ele possa receber. O que ele faz? 2 meses sem receber, esse homem tem que botar comida na mesa. Ele tem um filho, ele volta a trabalhar doente para poder ter salário, senão ele vai morrer de fome, a família vai morrer de fome, e por aí, entende? Então, por que está acontecendo isso? Por que agora, na questão da fraude, estão botando de novo, meu INSS, e muitos vão correr para advogado também, né? Para tentar ter acesso aí, tá entendendo? Olha só como é que são as coisas. Porque se for para uma agência, e eu corri essa agência do Estado todo, agências do Estado todo ano, com todas as agências do Estado visitando os trabalhadores, vendo a situação, se ele for numa agência, é possível que ele vai encontrar um servidor, ou 2. Um é o chefe da agência, e o outro é o servidor lá de carreira que está lá para atender. Assim estão as agências do INSS. Basta você entrar aí que você vai ver que é assim. Quando não, às vezes tem 2, 3 estagiários e o guarda na porta. Então são 2 servidores lá dentro para atender. Imagina agora, nesse caso de fraude, se todo mundo procurar uma agência do INSS. Tem uma agência que eu fui agora há pouco tempo, São Lourenço do Oeste, para quem conhece lá, aí vizinho de vocês, aí mais afastado de Chapecó. São Lourenço do Oeste hoje só tem o chefe da agência trabalhando, uma agência gigantesca, linda agência. Tem um chefe trabalhando. E se ele se aposenta? Se ele for se aposentar, como é que fica? Então eu já disse, procura a Câmara de Vereadores, avisa a situação aqui, porque toda essa região vai ficar sem agência do INSS se o dia que tu te aposentar. Exige que tragam pessoas para trabalhar aqui, que façam um concurso, que tragam gente onde tem uma agência um pouquinho maior, que tem, sei lá, 5 servidores, quem sabe vem um para cá. Vocês têm que ir para a Câmara de Vereadores e mostrar a realidade de vocês. Então, se lá em São Lourenço, os aposentados da Associação dos Agricultores do Meio Oeste, não sei o que foi fundada só para fazer a fraude. Estou dando um exemplo aqui, não sei se nem se existe esse tipo de associação, né? Associação do Saturno, sei lá. Foram lá para a agência de São Lourenço, o que vai encontrar? Imagina, às vezes tem dias, isso que a gente não está fazendo atendimento, que tem 80, 100 senhas para ser atendidas. Imagina 100 pessoas dentro da agência e um rapaz lá para atender todas elas. Para dar uma informação, olhar o histórico de créditos, contra-cheque, não, isso aqui está certo, não, isso aqui está errado, isso aqui a senhora vai ter que fazer assim. Imagina o tempo que ele vai ter
tomar para explicar isso, enfim. Então, é por isso que está tudo no meu INSS, porque se todo mundo for para a agência, não vai encontrar servidor lá dentro. Vai encontrar um guarda, estagiário, talvez 1 ou 2 servidores para dar atendimento. Então, eles já botaram no meu INSS por causa disso, porque o modelo foi construído justamente por isso. Não vamos mais contratar, vamos fazer pouco concurso, vamos fazer tudo de maneira digital, vamos deixar essa estrutura toda, que é a estrutura de atendimento mais humanizada, de lado. O que é uma crítica que nós, das entidades de trabalhadores, somos uma crítica gigantesca que nós sempre fizemos, né? Uma crítica mordaz a esse tipo de atendimento, uma política tão importante quanto a do Brasil. Mas é isso, meu INSS tentar lá, colocar lá as opções, né, direitinho, de que esse desconto não é devido e tal, e depois o INSS entra em contato e vai acionar a associação essa para sustar isso e devolver os valores. Na real, vamos falar aqui a realidade nua e crua, como se diz. O Estado brasileiro é que vai arcar com essa despesa. Sim. Porque não vai vir do bolso da população, não vai vir do bolso do careca do INSS, não vão tirar do bolso desses que ganharam milhões, ninguém vai, entendeu? No máximo, no frigir dos ovos, talvez o Estado devolva esse dinheiro agora e entre regressivamente, uma ação regressiva, vamos dizer, contra essas associações, para tentar recuperar alguma coisa desse dinheiro, desse recurso. É tentar, né, Luciano? Tentar. Até lá, essas associações já se esvaziaram, esse dinheiro já sumiu, já foi para, sabe-se lá onde. E aí quem... Com a estrutura mesmo, né? Quem vai ser mais prejudicado, ainda mais, né, somos nós, próximos aposentados e aposentadas, né, Luciano? Porque está tirando dinheiro da Previdência que nós pagamos, né? Eu estou lá todo mês pagando meu INSS com o objetivo de um dia conseguir me aposentar, e vai ser tirado desse dinheiro. E aí, sem garantia nenhuma de que vai conseguir ser retornar esse dinheiro que foi roubado, todo esse dinheiro que foi roubado. E aí a questão do desmantelamento, né, das instituições, Luciana, a gente vê isso em todas elas, né? Não fazem mais concurso público, fazem justamente para prestar um péssimo serviço. A gente vê isso, um exemplo prático disso é a Casan, né, aqui em Santa Catarina. A Casan não chamam os que passaram nos concursos, o quadro de funcionários e trabalhadores e trabalhadoras da Casan está super reduzido, aí se presta um serviço muito ruim e as pessoas vão lá, público, tem a parte pública ali da Casan, é péssimo, então vamos privatizar tudo, vamos tornar tudo privado, porque na cabeça das pessoas vai ser melhor. E é a mesma coisa que acontece também com o INSS e abre espaço para esses golpistas, para esses ladrões que vão lá e tiram o dinheiro. E como o Lula mesmo disse, né, Luciano, não foi roubado dos cofres públicos, foi roubado dos aposentados, das aposentadas, só que automaticamente também os cofres públicos são roubados, porque, como tu trouxe, o governo vai ter que arcar com esse prejuízo. Então, sim, também os cofres públicos, o povo, no geral, foi roubado também, né? A gente tem que sempre lembrar disso. Luciano, uma dica aí que você deixa para a gente finalizar aqui para os beneficiários da Previdência. Bom, tentem fazer isso que está sendo orientado, fazer o INSS. Procurem, se for o caso, uma agência do INSS. Eu vou dizer aqui para vocês, já me despedindo e agradecendo a oportunidade, que nós, servidores, nós estamos do lado da população. Tá? Muitas vezes, eu não vou dizer que você não possa ter encontrado alguém que não lhe atendeu bem, isso acontece em qualquer lugar, até na padaria, né? Mas nós gostamos do que fazemos, nós estamos ali, eu digo com toda a propriedade, com toda a sinceridade a todos que nos ouvem, nós queremos lhe ajudar. Nós estamos ali para isso, fomos concursados, estamos ali para isso. Então, defenda, ajude a defender essa política pública, ajude a fazer com que a gente possa humanizar novamente o INSS, porque esse é o desejo do servidor. Na última greve, todos que nos ouvem, uma das pautas não era a questão financeira, a principal pauta, aliás, nem tinha questão financeira ali jogada, tinha algumas coisas de reestruturar a tabela salarial dentro do que já existe nela, não era nem mexer, dar mais, dar menos, não é isso. A questão era, uma das questões é valorizar o servidor, nós queríamos valorização de carreira, porque o que está acontecendo é justamente isso, é um desmonte lento e gradual para a privatização.
E vejam, lembra lá das joias do Bolsonaro no aeroporto? Quem foi que barrou o negócio e disse assim, não, mas o presidente está mandando. E eu sou servidor público, eu sou estável, ninguém manda aqui, eu vou cumprir a lei e ninguém vai me tirar daqui, porque eu vou, isso aqui, o correto é isso, as joias têm que passar por aqui, tem que ter essa guia, tem que ter não sei o quê, entendeu? Nós estamos ali para defender você, defender a norma que dá a você esse direito. Está sendo retirado isso de nós. Então, estão aos poucos tirando essas atribuições. Na última greve, nós queremos ser valorizados. Então, nós, como servidores, nós precisamos ser valorizados para poder oferecer um serviço de qualidade. Né? Quando a gente diz, queremos ser valorizados, queremos uma carreira que valorize, que nos dê força para enfrentar esses tipos de coisas, e assim, não, isso aqui vocês não vão fazer, essa associação aqui não vai assinar, porque não está com o documento completo aqui, não está, essa assinatura aqui, a senhora não é sua, já vou tirar agora daqui, a senhora já vai... Isso é que nós desejamos, mas está sendo cada vez mais retirado. Nós poderíamos fazer isso antes, hoje nós não podemos mais. Né? E aos poucos isso vai sendo retirado. Então a última greve foi muito nessa situação de desvalorização, de retirada de atribuições, e dizendo, nós, como servidores, temos que ser valorizados, nossas atribuições, nossas funções são muito específicas, nós estamos aqui para cuidar desses que não podem cuidar de si, são vulneráveis, trabalharam a vida toda, contribuíram a vida toda, e agora querem se aposentar, ou estão doentes, ou enfim, né? E precisam de nós para ser a voz deles, já que eles já não têm voz aqui, não conseguem chegar. Então, deixo esse recado aqui para todos os homens, estamos com vocês, nós somos trabalhadores, como vocês. Nós também contribuímos e vamos tentar nos aposentar um dia, como você, se for possível, depois dessa emenda 103 aí, terrível, né? Quem sabe se Deus, se alguém vai se aposentar, né? Mas nós estamos aqui por vocês, para vocês, e precisamos do apoio de vocês para que a gente possa novamente tentar fazer essa política tão importante funcionar e funcionar de acordo. Não jogando para o mercado ou para terceiros, coisas que vocês deveriam ter gratuitamente, com qualidade, dentro da autarquia que executa a política de previdência social no país, que é o INSS. Muito obrigado a todos e fico à disposição sempre que for necessário. Muito obrigada, Luciano. Seja bem-vindo quando precisar, quando quiser, aqui ao JTT, que é o Jornal dos Trabalhadores e Trabalhadoras, aqui da nossa Manhã com Dignidade. Um abraço. E antes da gente ir para a nossa coluna Segurança